No dia 26 de dezembro de 1991, chega o fim de uma longa história que se inicia em 1917 com a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde o Parlamento Soviético decide, então, por votação, dissolver a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde um dia antes o então líder Mikhail Gorbachev havia renunciado, e então acontece o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente tem que lembrar que no ano de 1989, o símbolo maior dessa divisão, vamos falar assim, antagônica entre um lado ocidental americano e um lado oriental soviética já havia acontecido com a queda do Muro de Berlim. Festejam o fim do Muro da Vergonha. Soldados da Alemanha Oriental começam a derrubar uma parte do Muro de Berlim um dia depois da abertura de todas as fronteiras do país. E o Partido Comunista propõe reformas que incluem eleições livres, mudanças na economia e a investigação das atividades da polícia política. O repórter Círio Bocaneira, enviado especial do Jornal Nacional, mostra a festa em Berlim. 28 anos de separação forçada e sofrida acabaram de repente, por decreto do mesmo partido que construiu a obra. Berlinenses dos dois lados mal podiam acreditar, mas comemoraram. Longas filas de carro e gente logo se formaram nos pontos de travessia. Cumpriam a única exigência burocrática para a saída: um carimbo da polícia, concedido sem maiores exigências. Muitos não conseguiam segurar a emoção ao ver abertas as portas para o livre tráfego entre as duas partes da cidade. A abertura foi bem recebida até por quem não pretende ir embora de vez, como estes dois. Dizem que só vão visitar amigos e pretendem voltar para o lado comunista. Quando o dia amanheceu, a travessia já estava sendo feita em massa. Esta mulher conseguiu encontrar a filha depois de uma longa separação. Até a batucada entrou na comemoração junto ao tradicional portão de Brandemburgo. Aqui, os berlinenses resolveram ocupar o próprio muro, num ritual de exorcismo ao monumento odiado há quase 30 anos. Não faltou quem demonstrasse o destino final que a maioria dos alemães gostaria de dar ao muro. Poucas vezes é possível testemunhar um acontecimento e ter certeza de que a história, com H maiúsculo, está sendo escrita diante de seus próprios olhos. Este certamente é um desses momentos. Em ritmo de batucada, de alegria, na beira do Muro de Berlim, as pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. Há poucos dias, uma pessoa que tentasse atravessar o outro lado do muro, de Berlim Oriental para cá, poderia ser fuzilada pelos guardas de fronteira. Hoje, isso aqui parece uma rua de pedestres. As pessoas estão comemorando em ritmo de batucada e de samba. O Muro de Berlim em si ainda está aqui, mas em espírito ele já desapareceu. No entanto, só agora, 2 anos depois, aonde nós temos de fato a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, E, logicamente, a Rússia, ela passa a ser, ela ganha autonomia como país, Os outros países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foram aos poucos, nesses últimos anos, pedindo seu estado de independência, e a República, de fato, oficializada no dia 26 de dezembro de 1991, chega ao seu fim, mas, no entanto, já não restava muita coisa, pelos Estados-membros já haviam tomado sua independência, e, inclusive, já estavam fazendo aportes, inclusive, para a entrada na OTAN, pelo lado ocidental. Bom, como é que isso chega ao fim?
Quando falamos da história da da República Socialista Soviética, se não for retomar desde o começo, né, mas principalmente nos últimos anos, né, a década de 70 e a década de 80 é considerada como as décadas da estagnação, né? É uma era de governo do então gestor Leonid Brezhnev, e o Leonid Brezhnev ele era basicamente suprimiu diversas reformas, né, feitas pelo seu antecessor, né, o Nikita Khrushchev, e isso gerou uma menor mobilidade, né, por parte da população soviética e, logicamente, uma queda de produtividade, com relação na economia e tudo mais, certo? Então, a década de 70, a década de 80, nesse limiar de tempo, né, é conhecido como uma era de estagnação, né, na União Soviética. O governo Brezhnev tem como foco a indústria pesada e armamentista, né? E aí que vale uma ressalva, né, importante para a gente entender o contexto das coisas, né, é que a gente tem que lembrar o seguinte: nesse mundo bipolar criado a partir da divisão entre um lado oriental russo e um lado ocidental americano, a gente tem que lembrar que esse fechamento da União Soviética, principalmente pelo lado econômico, foi basicamente, né, entendida depois como um dos principais motivos que levou ao seu fim, né? Então, quando você vive num país basicamente isolado, né, economicamente do mundo, onde você não tem relações de troca de mercadorias entrando, onde você tenta se suprimir por si mesmo, numa economia essencialmente de subsistência, e foi justamente essa situação, vamos falar assim, que leva a uma ruptura, vamos falar assim, a uma queda, vamos falar assim, da União. Logicamente que houve apostas erradas, né, na própria corrida armamentista, principalmente também na corrida espacial, né, onde você tinha recursos que não eram infinitos, né, diferente, por exemplo, de umas relações americanas, né, como país do primeiro mundo, exportador de tecnologia, possui divisões econômicas com vários países, estava basicamente sustentando, em termos militares, a Europa. Então, os Estados Unidos é um país que tem muitas divisas, muito recurso, né, proveniente, vamos falar assim, dessas relações econômicas. Então, de certa maneira, ele tinha um lastro econômico o suficiente para bancar essa corrida militar, essa corrida armamentista, coisa que, de fato, a União Soviética, principalmente nos últimos meses, né, da sua existência, já não tinha mais sustentabilidade, né? Já se falava que estavam se vendendo submarinos nucleares em troca de cargueiros carregados de arroz e tudo mais. Então, o erro, vamos falar assim, essa aposta errada feita pela União Soviética justamente foi entrar numa corrida armamentista, numa corrida espacial, né, frente a países que estavam crescendo em divisas com os outros países em desenvolvimento, como é o caso dos Estados Unidos, e você que vive dentro de um sistema fechado. Então, o Brezhnev é um governante que ainda mantém, de certa maneira, uma linha dura, né, de alto grau de investimento militar, né, em plena anos 70, anos 80, a gente está em plena corrida espacial, em plena corrida armamentista e tudo mais. E o governo, então, aposta pesado na indústria de metais pesados e na indústria armamentista. Okay? Se torna, então, como principal característica o governo mais autoritário, principalmente depois da Primavera de Praga, e eu vou fazer uma nota de rodapé aqui, né,
A Primavera de Praga, ela foi uma tentativa da Tchecoslováquia de realizar internamente um regime mais social-democrata, vamos falar assim, não ser um regime tão pesado, né? No entanto, por iniciativa do seu próprio governante, só que foi justamente duramente repreendida pelo contexto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Inclusive com a presença de exército dessa União, mas principalmente da Rússia, né? Desde o evento, né, da Primavera de Praga, que aconteceu em 1968, né? E basicamente o exército fica lá ocupando, né, a Tchecoslováquia, vigiando até 1990. A doutrina Brezhnev, então, basicamente estabelece o que é conhecido então na história por uma doutrina Brezhnev, que autoriza o uso de forças militares além das suas fronteiras. Foi isso que deu a liberdade de uma entrada maciça de militares na Tchecoslováquia, justamente para repreender esses movimentos mais progressistas, vamos falar assim. Foi justamente essa doutrina Brezhnev que também permitiu, vamos falar assim, uma intervenção militar, o estabelecimento de uma guerra estabelecida entre a União Soviética e o Afeganistão, né? A gente chega então no ano de 1980, e de 80 a 1985 a gente tem o que a gente chama de período problemático, né, das repúblicas da União Soviética, aonde você tem basicamente 3 pontos negativos, né, que é uma falta de estabilidade de governança, né, as ideias antiquadas do grupo que está no poder, né, e um agravamento da guerra no Afeganistão, né, essa aposta nessa guerra contra o Afeganistão também, né, que não se resolvia. Em 1985, então, chega ao poder o Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev representava uma nova fase, né, na questão da República Soviética, vamos falar assim, porque ele era um governante mais jovem, ele era um governante de uma cabeça um pouco mais progressista, né, se aproximando, vamos falar assim, o país, né, principalmente a Rússia, dos interesses europeus, encerra o conflito com o Afeganistão e estabelece um acordo com os Estados Unidos com relação ao controle e diminuição do armamento, principalmente, né, aquele de fins nucleares. Em 1986, né, já no seu segundo ano, estabelece então a perestroika, que representa, grosso modo, uma abertura econômica. Perestroika significa reestruturação. Essa reestruturação, né, interna do país significa que o Gorbachev estabelece a presença, por exemplo, de um multipartidarismo e empreendedorismo no país. Então, o país ele se inspira naquilo que desde a Revolução Industrial já vem se trabalhando pelo lado mais liberal, americano, vamos falar assim, de uma economia, esse empreendedorismo. Em 1988, estabelece-se então a Glasnost. E a Glasnost significa abertura. Bom, vamos por partes. Ok? A Glasnost, a gente tem que lembrar o seguinte, vamos lá. Vamos fazer a seguinte analogia, né? Me acompanha aqui. Quando você está dentro de um regime fechado, imagine o seguinte, você está preso dentro de uma casa, certo? E tudo que você precisa para viver se encontra dentro daquela casa.
né? Você não mantém relações externas, certo? Não chega nada para você e também não sai de nada de você para fora da casa. Acontece que desde 1917, quando há uma tomada de poder por parte dos sovietes, que são os trabalhadores tanto urbanos como rurais na União Soviética, e esses sovietes chegam ao poder, estabelecem um regime fechado, né? Depois, logicamente, teoricamente, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, né? Vamos falar dessa aplicação de uma prática socialista ou comunista, né? Que tem a sua ideia alçada, vamos falar assim, a grosso modo, pela sociologia francesa e um pouco de rabisco de um socialismo científico, alguma coisa em Marx e Engels, mas que é colocado em prática pelo Lenin e depois pelo Estado. Bom, o mundo ocidental, comandado basicamente por uma economia americana, que se favoreceu justamente tem o seu grande salto pela Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, quando a Europa entra em conflito, naquele momento a Inglaterra era o país mais industrializado, logicamente, com maior riqueza. A União Soviética é obrigada a parar a sua produção, aonde os Estados Unidos entra. A produção americana cresce em 3 vezes, depois vamos falar em outro vídeo sobre mais os detalhes, mas gera inclusive uma quebra da Bolsa de Nova York. Isso tem reflexo inclusive aqui no Brasil, né? Uma mudança estrutural brasileira. E aí a gente tem os Estados Unidos se desenvolvendo economicamente, estabelecendo toda a maturidade dentro das fases, né? Vamos colocar aqui dentro do circuito capital, né? Crescendo financeiramente, desenvolvimento do capitalismo financeiro, desenvolvimento do capitalismo comercial, industrial e tudo mais, né? Estabelecendo bem o seu edifício industrial. E a gente tem basicamente uma realidade fechada nessa nossa casa chamada União Soviética. O que acontece? Quando você tem uma abertura econômica através da perestroika, como eu já disse, e você tem esse alçar ao empreendedorismo, né? Esse alçar ao empreendedorismo significa que você deseja sair da estagnação de um governo Brezhnev e alçar voos de modo que você possa aumentar sua produção e talvez até ganhar o mercado externo. Acontece que essa casa ela estava enfiada debaixo d'água, certo? Debaixo d'água. Imagina uma casa dentro d'água. Quando dentro da sua própria casa, você quer aumentar o empreendedorismo para aumentar a produção, imagina que você liga todas as torneiras da sua casa, aos poucos você começa a perceber que gotas d'água começam a transbordar das pias, e o seu desejo é pegar essas gotas d'água que você não precisa, ou que você gerou de excedente, né, e colocar para fora da casa. Acontece que quando você resolve abrir as janelas e as portas, você se dá conta que a casa está debaixo d'água. E ao invés de você colocar a água para fora, a água invade a casa, né? O que eu quero dizer com essa alusão? Que o capitalismo já estava numa fase de desenvolvimento, de corrida de mercado, de disputa, de crescimento, de marketing e tudo mais naquele período. E quando o Gorbachev resolve fazer a perestroika e fazer essa abertura, né, a gente tem uma verdadeira invasão, né, de produtos tanto europeus como americanos, né, que invadem o mercado. Isso, né, a tal da sedução por produtos de marca, produtos que possuem, logicamente, qualidade, mas de marketing, e quando você se coloca dentro desse mercado consumidor, que até então você estava fechado e vivendo com as roupas que você conhecia dentro da casa, né,
você basicamente é seduzido por essa moda, por essa realização da mercadoria. Vamos falar disso depois, mas você é basicamente seduzido por isso. Então, o que acontece, né? Quando você vive dentro dessa casa, onde você tem basicamente pouco conhecimento, né? A população em geral tem pouco conhecimento, pouca vivência de produtos internacionais, globais, como a gente tem hoje, um pensamento global e tudo mais, e essa água invade a casa, né? Isso cria, logicamente, uma maior instabilidade com relação e um questionamento por parte da população soviética com relação ao regime e aos ganhos que esse regime trouxe dentro dessa governança fechada com relação ao mundo. Ok? Tanto que é realizada a perestroika em 1986 e em 1988 a gente tem, então, estabelecida a glasnost, que é justamente a abertura política, né? Então você tem um regime basicamente socialista, né? Não é comunista, vamos falar assim, a gente nunca teve um exemplo, né, de um país essencialmente comunista, entendendo o socialismo como uma fase de transição, mas vamos falar disso depois, né? E quando você tem essa abertura política feita através da glasnost, né, você tem então basicamente uma quebra desse regime mais duro, né, e é onde a população se permite desfrutar daquilo que vem de bom, vamos falar assim, né, por parte ocidental, que já estava se desenvolvendo nas suas etapas do capitalismo e tudo mais, ok? Tanto que esse regime, essa abertura política significa uma ruptura muito forte nesse amálgama que unia as repúblicas soviéticas, vamos falar assim, e a gente tem uma sucessão de fatos. Então, 86, perestroika, 88, nós temos aí a glasnost, a abertura política, e em 1989 o Muro de Berlim cai. E em dia 26 de dezembro de 1991 a gente tem então a dissolução, né, do pacto, daquilo que consiste, o regulamento que une a República Soviética. Então isso se dissolve, a Rússia passa a ser um país, né, e os outros países se tornam independentes, ok? Reformas de 86 pela perestroika e 1988 pela glasnost, né, o mundo achou uma maravilha, né, os Estados Unidos, né, e tudo mais. No entanto, internamente, né, a gente não teve uma satisfação plena, né, e tal. A União estava em conflito, né, justamente por aquilo que é colocado por esse lado mais progressista do Gorbachev, certo? E isso foi criticado tanto de um lado de uma coisa mais dura, de um regime mais duro, como também de uma perspectiva liberal, ok? Por parte dos liberais, o principal opositor dessa lógica se torna então o Boris Yeltsin. Essas reformas, então, por quê? Porque o Boris Yeltsin dizia que as reformas se mostravam ainda tímidas, né, e com pouco efeito, né. Por outro lado, a linha dura criticava esse lado reformista do Gorbachev, né, e criticava as medidas por serem liberais demais, lógico. Em 1988 acontecem vários protestos, né. Esses protestos acontecem por causa dos países bálticos, do Cáucaso e principalmente do principal pilar junto com a Rússia que sustenta a República Soviética, que é justamente a Ucrânia, né, que seria a segunda economia, né, que fazia parte dessa União Soviética aí. Falando dos últimos 18 meses, o Gorbachev era desafiado publicamente, então, pelo Boris Yeltsin, que foi eleito presidente em 1990. Então, o Gorbachev se mantém como líder da República Soviética e o Boris Yeltsin assume o papel de presidência, né, principalmente ali da Rússia.
Então acontece, na verdade, a linha dura ela tenta dar uma tentativa de golpe de Estado em 19 de agosto de 1991, né? 3 dias depois essa tentativa de golpe se rende, né? Porque as tropas leais ao governo Gorbachev, né? E a população rejeitam esse golpe, né? Um mês depois, né? Em termos, agregar um pouco para nós de cultura aí, né? Segue então o primeiro festival de rock. E, apesar de para o lado ocidental significar mais um festival de rock, mas foi significativo porque foi onde as bandas de heavy metal foram se apresentar no chamado Monster of Rock Moscou, né? Com a presença, por exemplo, de bandas como Pantera, Metallica e AC/DC, para quem conhece e gosta aí. Ok? Isso é importante, isso é cultura. No dia 24/8, né, nós temos a Ucrânia declara sua independência. A Rússia não tinha interesse em enfrentar a crise sem a Ucrânia, e a Ucrânia também não tinha interesse de abrir mão da sua independência. Assim, a União Soviética perde seus 2 principais pilares nos próximos 4 meses, perde seus 2 principais pilares, e nos próximos 4 meses, outros 9 países declaram sua independência. Teóricos de Harvard criticam a posição dos Estados Unidos, que afirmaram que ganharam uma Guerra Fria. E que isso serviu, na verdade, por afirmação desses teóricos, principalmente aqueles professores da Ucrânia que lecionavam em Harvard, nos Estados Unidos, né? E dizia que isso, na verdade, representava apenas uma propaganda para a reeleição, né, do George H. Bush, né, que é o pai do George W. Bush, certo? Ambos enfrentaram o mesmo inimigo, mas é uma história mais para frente. Em pesquisa, tem-se como base de que os Estados Unidos não tinham interesse no fim da União Soviética. Não, pelo menos não naquele momento. Não da forma que foi. Porque quando o regime começa a ruir por essas medidas reformistas do Gorbachev, o medo que os Estados Unidos tinham é justamente o controle das armas. Por quê? Imagina o seguinte, você tem uma união de repúblicas diferentes, de pensamentos diferentes, que estavam unidos sob uma mesma bandeira e agora passam a ser independentes. E isso com relação às armas nucleares, e principalmente as nucleares, né? Porque fora da Rússia, você ainda, nessas repúblicas, né, que tomaram a independência, você ainda tinha outras 4 repúblicas com presença de armas nucleares. Então, o medo dos Estados Unidos era justamente a passividade, a corrupção por parte dos militares russos, vamos falar assim, e que poderiam estar negociando essas armas militares, nucleares e tudo mais, né, com organizações paramilitares ou mesmo nações, né, cujos Estados Unidos não teriam controle, né? Então, para onde essas armas estavam indo, quem estava negociando, né, e tudo isso aí. Essas armas poderiam cair em mãos erradas pela corrupção dos militares soviéticos. Exatamente o que eu falei. Bom, então, no dia 25/12 de dezembro de 1991, o Gorbachev pede a renúncia, né, como líder, e passa o poder para o presidente Boris Yeltsin, né? Quando ele pede a renúncia como líder, isso significa que ele passou inclusive os códigos de acionamento dessas bombas nucleares para o Boris Yeltsin, certo? Que, vamos lembrar, o Boris Yeltsin é uma perspectiva liberal, certo? Então, o Boris Yeltsin era um cara que queria o fim do regime, né? Tinha uma perspectiva mais liberal e tal, achava que as reformas feitas pelo Gorbachev eram
eram tímidas, né? E isso de fato culmina, né? No pleno Natal de 1991, você tem a renúncia do Gorbachev, e no dia seguinte, no dia 26, estão, como falamos no começo, você tem uma dissolução por votação no parlamento russo, né? Da União Soviética. Então acaba a União Soviética, os países já estavam independentes, né? Então deixa de existir formalmente essa República Soviética, certo? Bom, eu vou encerrar a primeira parte desse vídeo, né? Depois nós vamos falar sobre a questão da multipolaridade, né? Então chegamos aí nos anos 90, no início dos anos 90, com o fim da União Soviética. Isso representa, o fim da União Soviética representa uma bipolaridade do mundo, né? E o que acontece depois, na década de 90? A gente tem alguns acordos que já vinham sendo costurados, né? E a gente vai falar geopoliticamente de um mundo multipolar, ok? Lembre-se que hoje a gente transcende a ideia, vou falar assim, de um mundo bipolar de novo, para uma corrida não mais armamentista espacial entre mais uma disputa econômica entre Estados Unidos e China, certo? E quando formos falar desse conflito bipolar de novo, a gente lembra um pouco da história da China, né? E justamente contextualiza qual que é a relação que a China possuía com a União Soviética, por que a China realizou também sua perestroika, certo? Mas ainda não realizou sua glasnost, certo? Então, coisas da atualidade, né, assuntos da atualidade, eles caem por isso. Vou encerrar esse nosso encontro aqui, né, colocando para vocês aí, como representação cultural, vou falar assim, um clipe aí da banda Pantera, né, da música Cowboys for Hell, que foi justamente filmada em 1991, né, nesse evento chamado Monster of Rock. E gosta você ou não do som, vou falar assim, o importante é que vocês prestem atenção nas imagens, né, que representa justamente jovens russos, né, que estão já bebendo de uma ocidentalidade, né, temos de rock e tudo mais, né, e também ali no mesmo show a presença dos militares é uma situação até engraçada nesse sentido, né, dentro de um festival de rock. Então, acompanhe aí, ok? They call us the Cowboys from Hell. But what I want to hear right now is the people of Moscow. Hey, 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 go do it! Nobody just us at all. Shout out.